Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com Química, o conceito de massa, terceira aula de Química. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Conceitos iniciais. Na aula passada, a gente falou para vocês que era possível, através de uma medida indireta, obter o resultado da massa de um único confeito e da quantidade de confeitos presentes em 1 kg. Pois bem, nessa aula a gente vai falar sobre as medidas propriamente ditas. Olha só. Então, por ser basilar, o conceito de massa, ele é na verdade muito complexo de se definir com conceitos de ensino médio. É muito difícil, na verdade, você definir qualquer coisa que esteja muito na base. E massa é um dos conceitos básicos da física. Por conta disso, a gente vai dar uma ideia intuitiva do conceito de massa. Ela vai se relacionar com o conceito de inércia, que a gente vai aprender melhor quando nós vemos física. E também ela vai sofrer sensíveis alterações no âmbito da física quântica. Muita gente fala que a massa na Terra de um corpo é a mesma massa na Lua. Isso é verdade para a física newtoniana. Se o corpo tiver uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, a massa não vai se manter igual. Só que isso foge do nível do nosso curso. Então a gente vai aceitar o conceito de massa a partir do conceito da física newtoniana. Então a gente vai definir massa como sendo, de maneira muito simples, a medida numérica da inércia de um corpo. Conceito que vai ficar muito mais claro quando nós estudarmos física. E uma observação importante, gente. Muitos de vocês estão acostumados com a seguinte definição. Massa é a quantidade de matéria. Bom, digo para vocês que esse conceito não é muito correto. Aliás, nenhum conceito no ensino médio que envolva massa é muito correto. Só que se você definir massa como sendo a quantidade de matéria, o conceito de mol vai ser prejudicado, porque a gente define mol exatamente como sendo a quantidade de matéria. E mol, o conceito de mol e como obtermos o mol, a gente vai ver na próxima aula. Então tá aí para vocês um apanhado geral sobre o conceito de massa. Unidades. Quais as unidades que a gente utiliza para massa? No Sistema Internacional de Unidades, o padrão é o quilograma. Como que foi obtido originalmente o quilograma? Ele foi feito a partir da medida de 1 litro de água. Então, 1 litro de água a mais ou menos 15 graus Celsius possui uma massa aproximada de 1 kg. Só que pelo fato dessa massa ser aproximada, não é um bom parâmetro. Era necessário que existisse uma massa de exatamente 1 kg. E essa massa existe. Ela está no Bureau Internacional de Pesos e Medidas através de um cilindro que é feito de uma liga de platina e irídio, ou seja, um cilindro de platina iridiada. Só que na prática isso não faz muita diferença para a gente. No laboratório a gente pode medir a massa através de uma balança de precisão, que é calibrada com uma medida compatível com a dessa massa que está presente no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, e as suas respectivas subdivisões, né, que seriam grama, miligrama, enfim. E também, de uma maneira pouco precisa, também é possível você obter 1 kg através da comparação com 1 litro d'água. Tranquilo? Tranquilo. Então, essa medição para a gente vai ser mais do que suficiente. Outra coisa importante, pessoal, é que você deve tomar cuidado quando você escrever o símbolo de quilograma. Você deve escrevê-lo com K minúsculo, jamais com K maiúsculo. Se você fizer isso numa prova, você pode ser penalizado, ou seja, perder pontos. Outra coisa importante também, um outro cuidado muito importante é com o grama. O grama, pessoal, que é 1 milésimo da unidade padrão, que é o quilograma, ele é um substantivo masculino. Então você não pode falar 200 gramas, é errado. Você deve sempre dizer 200 gramas. Tranquilo? Tranquilo? Agora a gente vai falar sobre a diferença entre massa e peso. Mas, Derek, massa e peso não é a mesma coisa? Não, não é. Muita gente confunde o conceito de massa com o conceito de peso, e são coisas diferentes, relacionadas, mas são diferentes. Então olha só, o peso vai ser o quê? Ele vai ser resultado da interação gravitacional entre massas. Então se você tiver duas massas interagindo gravitacionalmente, é daí que vai surgir o peso. Exatamente por isso, se você pegar uma certa massa na Terra e a mesma massa colocada na Lua, ela vai possuir pesos diferentes, ou seja, o peso vai depender da interação gravitacional que sofre o corpo. Exatamente por isso, pessoal, o peso de um corpo na Terra
é maior do que o mesmo corpo na Lua. Por quê? Porque na Lua a atração gravitacional é menor do que na Terra. E também, pessoal, uma coisa importante é que um corpo que apresentar uma massa de 80 kg na Terra também vai apresentar 80 kg na Lua. A gente vai considerar a massa como sendo constante, independentemente onde esse corpo esteja presente. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre a balança e alguns erros bastante comuns. Olha só. Vamos supor que o seu peso seja de 80 kg. Pergunto para vocês, tá certo falar que o seu peso é 80 kg? Não, não está. Então, na verdade, essa medida que você obteve na balança da farmácia não é o seu peso, é a sua massa. E uma coisa importante é que se a sua massa é de 80 kg na Terra, o seu peso vai ser de 800 newtons. A unidade padrão para peso é o newton. Então, o seu peso, na verdade, na Terra seria de 800 newtons. Agora, vamos supor que você vá para a Lua. A sua massa na Lua vai ser a mesma, ou seja, vão ser os mesmos 80 kg. Só que o seu peso na Lua vai ser muito menor. Compara, 800 newtons na Terra, 128 newtons na Lua. Por que que o peso na Lua é menor? Porque a aceleração da gravidade na Lua é menor do que na Terra. A partir de tudo aquilo que eu acabei de explicar, ainda pode ficar uma dúvida no ar. A gente sabe que uma balança mede massa. A gente sabe que a massa na Terra é a mesma que a massa na Lua. Então, será que uma balança na Lua teria a mesma indicação de massa que uma balança na Terra para a mesma massa? A resposta é não. Nerk, eu não entendi. Por que que uma balança na Lua vai ter uma indicação diferente de uma balança na Terra? Pelo seguinte, pessoal. Isso parte do mecanismo utilizado pela balança. As balanças, elas têm normalmente uma superfície que é comprimida, e quanto mais essa superfície é comprimida, maior vai ser a medida de massa registrada. Na Lua, pelo fato da gravidade ser menor, você vai pouco comprimir essa superfície. Consequentemente, a medida de massa mostrada para vocês vai ser menor. Entendi. Então, se a gente pegar uma balança da Terra e calibrá-la para uso na Lua, essa balança passa a refletir a massa correta também na Lua. Exatamente. Agora, se você pegar uma balança de pratos, que utiliza uma massa padrão para comparação, se essa balança está em equilíbrio na Terra, ela também vai estar em equilíbrio na Lua. Então, a balança de pratos, ela apresenta a mesma medida tanto na Terra quanto na Lua, desde que haja um equilíbrio. Por exemplo, vamos supor que você coloque uma massa aqui de 1 kg, que você sabe que tem 1 kg, e desse lado uma outra massa, que equilibra com essa. Então, naturalmente, aqui também tem 1 kg. Então, existe um equilíbrio, 1 kg desse lado, 1 kg deste outro lado. Se você pegar essa balança e levar para a Lua, esse equilíbrio vai se manter, ou seja, novamente, esta massa vai refletir 1 kg também. Consequentemente, essa balança não precisa ser calibrada para uso na Lua. Ela serve tanto para a Terra quanto para a Lua. Entendi. Vamos continuar, pessoal. Continuando, pessoal, massa e adequação. Olha só. Pergunto para vocês, qual é a massa de um comprimido de aspirina? Bom, eu peguei uma cartela de comprimidos e na bula falava que cada comprimido tinha massa de 650 mg. Eu vou usar essa medida. Qual é a massa de uma baleia azul? Pesquisando na internet, a gente chega facilmente ao resultado de que uma baleia azul possui em média 100 toneladas. Pessoal, pergunto para vocês, será que a gente pode expressar a massa de uma baleia em miligramas e a massa de um comprimido em toneladas? Poder eu posso, mas isso é adequado? Não é. Isso não é nada adequado. É muito mais adequado até para compreensão que eu expresse a massa de um comprimido em miligramas e a massa de uma baleia azul em toneladas. Se eu expressar a massa de uma aspirina em toneladas ou a massa de uma baleia azul em miligramas, isso vai gerar uma confusão desnecessária. Exatamente por isso a gente não faz a expressão da massa, nesses casos, com medidas que não são adequadas. A mesma coisa, pessoal, acontece com os átomos. A gente não expressa a massa atômica em gramas,
em miligramas. Eventualmente, em alguns casos, isso pode ser cobrado, mas isso não é usual no dia a dia de um químico. Exatamente por isso, os átomos vão exigir medidas igualmente adequadas, que a gente vai estudar a partir da próxima aula. Beleza, pessoal? Valeu então!